Olá, bom dia, bom dia, e bom dia, e bom dia. E hoje? Queria hoje, 9 de setembro de 2024, são 6h35 da manhã. Bom dia, bom dia. E qual a prosa do dia? A prosa do dia. O que você faria? É uma pergunta? Sim. Se Deus lhe concedesse o direito de buscar 7 palmos no lugar. Puxa vida. A questão é o tempo. Sim, a se considerar. Não dá para você simplesmente buscar, sim, 7 palmos no lugar. Se você antes não cumprir, sim, o tempo. Sim, a questão é coisas difíceis, muitas vezes, de se conceituar. Sim, se uma planta eu matar, certamente, no meu currículo vai estar. A questão é você ter o direito, enquanto planta, de você mesmo. A força vital de você tirar. Sim, porque se não fosse assim, os lírios dos campos não iriam secar, as árvores não iriam murchar, o próprio cacto não iria tombar, porque Deus dá a cada um o direito de 7 palmos buscar para a vida ali se encerrar, sendo o homem de Nazaré a excelência do pensar. Com o cego foi estar e deu para o cego uma visão a se diferenciar, ao ponto do cego dizer que éramos como árvores, mas caminhávamos. Puxa vida. Então, eu me colocando no lugar de qualquer árvore, vou compreender o direito da árvore por si só, o fluido vital ali tirar. A questão é a gente querer uma explicação. Dá. Certamente. Um cacto saberia nos explicar com mais facilidade por que o fluido vital esteve a exterminar. Era, com certeza, uma condição de vida peculiar, muitos espinhos. Para lidar, não seria uma coisa fácil, flor de cacto, carregar. E muito mais um cacto poderia falar.
O que diria para mim um pé? Sim, que poderia até pé de conde virar. Mas, se os frutos não estavam assim a agradar o próprio pé de conde do lugar, o que eu poderia realizar? A não ser com o pé de conde estar, deixando o próprio pé de conde encontrar os frutos para ele mesmo, enquanto árvore, se alimentar, e ver que nem sempre é bom a gente, na extremidade, chegar. Porque não é fácil com graviola o tempo todo estar. É razoável o pé de conde, muitas vezes, a própria alegria inventar, porque uma graviola para uma jaca indigesta virar é só uma questão de um clique mudar. E isso, o pé de conde esteve a entender, e assim a coisa só fez acontecer. Sim, porque se eu for com Deus conversar sobre os frutos do lugar, Deus com toda certeza vai me dar um palmo para eu usar, e assim eu vou compreender o tempo, o que cada árvore esteve a usar para o seu próprio 7 palmos, cavar e ser árvore no lugar. Então, eu compreenderia que Deus não iria me dar 7 palmos para eu, de fato, cavar, se não fosse importante eu assim realizar, compreendendo a dinâmica do tempo. Sim, que pode, a cada tempo, se diferenciar. Porque, para muitos, o tempo, muito rápido, costuma passar. A dinâmica da vida, que estar a levar, favorece até a visão, assim considerar. Para outros, o tempo parece ali, o tempo todo se arrastar. E por mais que possa desejar, o relógio parece pirraçar. Assim fica difícil mesmo o conceito de tempo ampliar, e o tempo passa a ser apenas uma algema nesse lugar. E aí, então, você buscar especificar o que Deus esteve a lhe falar, requer de você
o seu próprio palmo usar, para 7 palmos você se dá. Santo Deus, é um aprendizado grandioso você poder, sepultura, cavar, sempre a se colocar no lugar de cada árvore que você de fato encontrar, para compreender a dinâmica do tempo e a parábola que cada árvore esteve a vivenciar, sendo ela mesma capaz do próprio tempo a administrar, mas que muitas vezes deixa o tempo escapar e quando vê, se sente assim, prisioneiro, não só do tempo, como das circunstâncias do lugar. Então, fica difícil o próprio diário pegar para saber o próprio dia contar e saber que a próxima página você pode mudar. Não ser um repeteco dos dias que estiveram a passar. Você pode um capítulo inteirinho encerrar para a próxima página lhe agradar. Mas, quando não sabemos como isso alcançar, fica muito difícil a gente, o livro, não rasgar. E quando a gente rasga o livro e não consegue mais o livro colar, a gente apenas precisa do tempo de Deus para a gente, de algum modo, uma cola, buscar e lembrar que o Mestre Jesus esteve de fato a cuspir num punhadinho de terra para as vistas de alguém ele poder de fato limpar. E se a gente conseguir esse entendimento de que a gente pode, o Mestre Jesus, buscar, a gente pode a fonte de vida em nós mesmos encontrar. Para a gente ser essa cola capaz do nosso livro, a gente, página por página, colar para a nossa própria realidade, a gente encarar. Sem querer a ninguém culpar, mas sabendo reconhecer o papel que cada um esteve a desempenhar dentro do livro que você esteve a rasgar. Sendo assim, Deus sempre esteve a me falar para eu considerar 7 palmos em qualquer lugar. Seja aqui, seja acolá. Por isso, quando o divino, o Mestre Nazareno, esteve a me falar para os 7 palmos de Pai eu preparar, eu fiquei pensando no meu livro de cunho particular. Sim, já que eu estive muito a desejar o encerramento de um capítulo,
para ter o direito de um novo capítulo me dar um tempo a se diferenciar, uma coisa aqui, outra coisinha, acolá eu poder, sim, até colar para cada página eu enfeitar. Mas o tempo parecia se arrastar num único capítulo que eu, todos os dias, tinha que vivenciar. Mas quando o divino me disse para eu esse tempo desse capítulo, eu usar para os 7 palmos de pai eu cavar, eu fiquei pensando que seria bom na casa de Vocinha eu um tempo ficar. Sim, porque eu poderia, o tempo de pai, renovar. O filho dele mora lá. Eu poderia, esses 2 tempos, juntar e ter uma ideia do que pai esteve a passar, sendo ele mesmo filho no lugar. Assim, eu poderia todo um jardim de infância buscar para 7 palmos eu cavar e ter a dinâmica de cada parábola de cunho particular, as parábolas que o divino esteve a me dar como entendimento de vida para eu em mim mesma praticar. Então, estando eu na casa de Vocinha, fiquei pensando que ser rosa, branca, poderia de fato me dar um entendimento, sim, de medir, de pesar, sim, peso e medida, quilograma, metro. Mas eu teria que ter um entendimento, sim, mais ampliado de cabeça, de tronco e de membros. Nesse momento, eu pude compreender, sim, a diferença entre tormento e lamento. Santo Deus. Estando eu lá, buscando o entendimento de rosa branca no lugar, pude diferenciar o que é tormento, o que é lamento. Sim, eu lamento tantas coisas nesse lugar. Compreendi que em nenhum momento eu estive a me atormentar. Sim, já que eu, braços, não estive a cruzar, sempre pude usar os membros para trabalhar, para o meu tronco eu sustentar e poder a minha cabeça usar. Para eu não ser cadáver de cunho particular, com qualquer um podendo determinar onde é o seu lugar. Santo Deus. Eu podia trazer muito mais entendimento estando na casa de Vocinha para os 7 palmos de pai eu preparar. A questão é que o principal dele estava
pela porta a entrar. Sim, o divino me disse para o evangelho vivo eu virá e eu poder de fato me ressuscitar. Sim, já que eu o tempo todo estive a falar que eu não estive a gostar de no evangelho estar com os apóstolos o tempo todo querendo a minha vida ali. Não sei se direcionar, determinar, exterminar, manipular, sugar, matar. Sim, eu estava na casa de Vocinha, com as possibilidades do pensar. Não poderia eu, ali, um único pensamento, plantar as árvores? Poderiam reclamar, dizer que eu não dava chance da explicação. Eu logo disse, mentir é o mesmo de se matar. Como não? Se eu minto sobre uma situação, eu estou tirando de mim a condição, sim, de semente. De semente. Se o evangelho nos diz que para a árvore uma semente virá, a semente tem que aceitar, tombar, dentro de 7 palmos, entrar, para de fato o fluido da vida ali, nela mesma brotar. Sendo assim, estando eu dentro do evangelho, caminhando para lá, para cá, para lá, para cá, com o apostolado inteirinho lá, entendi que com nenhum deles eu estive a me dar. E isso é um pensamento estritamente particular. Não tem porquê eu falar que eu gosto de algum apóstolo, de algum lugar. Eu poderia dizer que eu estive a detestar. E daí? É a liberdade de você, o próprio pensamento, expressar, sem ter que, de fato, em cima de muro, ficar querendo um ou outro agradar. Eu poderia dizer, eu estive a testar até o cheiro que eles estavam a exalar. Nem por isso Deus iria me tirar o direito de aqui estar e o meu pensamento livremente e eu poder comigo mesma tratar. Assim, tendo os 4 evangelistas lá, pude separar, sim, um entendimento, o que é um evangelista, o que é um apóstolo, o que é, de fato, o entusiasta santo. Estando eu ali, dizendo, detesto, detesto e detesto. Faço protesto, protesto, protesto. Por quê? Por que, sim, estando com os evangelistas lá, por que protesta? Eu posso dizer que eu detesto o apostolado. Isso não quer dizer que eu não tenha o direito, sim, de ter
que eu poderia falar? Sim, lado. Sim. Eu tenho o direito de ter lado. E quem tem direito de ter lado sabe que o avesso e o direito andam casados, juntos e separados. Assim eu pude buscar o entendimento do apóstolo Paulo, que era um apóstolo do avesso, que foi virado e deixou todos esses outros de lado. Porque o entendimento do apóstolo Paulo é diferenciado. Santo Deus. Eu, cavando 7 palmos, ali, conforme o entendimento a mim, por Deus, ofertado, fui tratar diretamente com o apóstolo Paulo, dizer para ele que todos nós, sim, do evangelho, dos evangelhos, sim, estaríamos no buraco, eu e o apostolado, que seria assim, um tanto quanto complicado, ele adentrar em tal buraco, já que eu iria buscar o direito e o avesso de quem ali tinha sido jogado. Mas era o apóstolo Paulo me dizendo: Santo Deus, você vai buscar o direito e o avesso de quem ali foi jogado? Eu até me sinto um tanto quanto culpado por não ter escutado ambos os lados. Portanto, eu tenho o direito de estar no buraco, usando o direito e o avesso, para o morto ser levantado e o evangelho ser considerado santo. A luz, a luz, a luz ali, a me falar, para eu, de fato, a ponte atravessar e poder, sim, com o apóstolo dos gentios, eu poder estar. Me colocando naquele lugar, nessa condição dele me evangelizar, trazendo o pensamento dele de cunho particular. Assim eu poderia o meu direito e o meu avesso para ele dar, com os questionamentos que eu iria levantar, para no buraco ele também estar. Fiquei ali a pensar que o evangelho nos diz que ninguém acende uma luz, uma candeia, para enterrar. Portanto, seria prudente João Batista ali também está. A ele a fama de que toda uma gente esteve de fato a celebrar, acendendo candeias para o caminho dele iluminar. Portanto, sendo ele a prudência do lugar, certamente, ele saberia essa candeia nos ofertar, já que ele esteve
anunciar aquele que era, ou que seria, o Evangelho vivo de qualquer lugar. Tudo ali devidamente acertado, como uma agenda de direito e de fato. Coloquei os meus olhos de lado. Sim, ser Santa Luzia é um tanto quanto complicado. Sim, eu teria que reconhecer o sentido daquilo que muitas vezes é complicado. Sim, não dá para você, de fato, ficar com o olho arrancado. Portanto, o dia seria um dia honrado. Teria que ser um dia enterrado. A semente do lírio seria plantada. E cada um, certamente, deveria dar um palmo para o lírio ser chorado, ser lamentado e o tormento ser arrancado. Ah, o que falar? Sim, teríamos nós condições de dar cada um palmo para o lírio poder, de fato, a conta pagar. Sim, não dá para desconsiderar. Alguém tem, sim, que o buraco tampar para nenhum outro se aventurar. E pelo mesmo caminho passar. Pelo menos nesse buraco não cairia mais ninguém. O preço. Sim, o preço da semente árvore virar é a morte. A semente só pode árvore virar se o preço ela pagar. E o preço é a morte. A morte vai determinar a extinção da semente. E ninguém vai se lembrar que aquela árvore foi uma semente. Só vai enxergar a beleza ou a feiura. Portanto, o preço, a morte, esteve a determinar os cachorros no buraco estiveram a entrar, pelo mesmo buraco seu pai esteve a passar. Agora é preciso o buraco tapar, e o preço é o que a morte está a determinar. Nós só podemos 7 palmos ofertar. Estando eu na casa de Vossa Senhora, avaliando cada árvore,
Ali. Vi que não tinha como eu, Santa Luzia, virar. Sim, ficando cega e não enxergar a incapacidade de cada árvore de algo do ar. Portanto, eu não poderia mesmo solicitar das outras árvores um palmo. Sim, para ali poder contar, eu teria que me responsabilizar pelos 7 palmos. Santo Deus, era o mesmo eu dizer para a morte, já que teve essa consideração de me avisar sobre os cachorros, sobre pai e sobre a tampa que eu teria que pegar para ali a terra apagar. Eu nem sei mesmo o que falar. Mas a morte, com a semente, prestes mesmo, ali, a árvore virá, me disse: eu sinto muito ter que essa semente carregar antes mesmo da semente, fruto virá. Mas eu não posso me recusar a trabalhar. Essa é a minha parte, é o que eu sei realizar. Fruto podre, a semente não pode virar. É o preço para o buraco eu fechar. Essa é a tampa que tem que usar. Santo Deus. Fiquei pensando nas armadilhas que somos capazes de para o outro ofertar. Eu não iria tirar minha pele para jogar sobre um buraco e simplesmente, pai, ali ficar, o lírio, ali tombar, e a gente nem saber o que falar. Na hora do lírio enterrar, seria bom mesmo eu aceitar as condições de vida que Deus esteve a me dar. Deus me disse para a bala soft. Eu não virá. Sim, poderia uma criança até engasgar. Seria um prejuízo e tanto. Então, se eu queria mesmo com criança estar, era bom eu me lembrar
Sim, das bengalas que tia Belinha costumava e muito ofertar para as minhas crianças. Ali eu poderia não só jujuba colocar, como qualquer tipo de doce que eu viesse desejar. Até bala juquinha na bengala eu poderia colocar. Sem ter medo de um bom abacaxi descascar para a bala virar. Na iminência, ali, eu precisar das bolinhas de genipapo, eu de fato amassar, também poderia colocar no mesmo lugar. Sendo assim, Deus me disse, Maria de Cássia, o quebra-cabeça eu acabei de montar. Portanto, você pode, as bengalas de tia Belinha, você pode pegar. Coloque em cada palmo que eu estive a preparar. Veja lá se não é adequado para cada árvore que ali for tombar. Santo Deus. Que beleza. Como eu tive 2 filhos, o que não faltou foi bengala. O mais velho, muito mais esteve a doar, tinha mais bengala, era mais velho. Teve mais convívio com tia Belinha, ainda que tenha sido pouco tempo, é verdade. A mais nova, convívio foi menos, mas também tinha bengala para doar. E eu pude, em cada palmo que Deus esteve a preparar, uma bengalazinha dessa colocar. Mais ou menos desse tamanho. Fia de 12. Para cada um poder se alegrar e saber diferenciar lamento e de tormento. Sabendo que eu jamais iria deixar o meu jardim de infância alguém me tomar. É terreno blindado em qualquer lugar. No meu jardim de infância ninguém vai entrar, porque a inocência das 2 crianças o meu útero esteve a carregar, eu coloquei em cada bengala para no meu jardim de infância estar. Portanto, a minha vida particular, Deus esteve a blindar. E se Deus esteve a blindar, nenhum infame esteve a me tirar o bem mais precioso que Deus pode nos dar. O direito de pensar, sentir e agir. E o nosso fluido poder em nós existir. É a vida.
a se defender. Portanto, eu posso chorar, eu posso sorrir. Porque eu tenho certeza e eu sei, Deus sabe, que eu nunca estive a mentir sobre as coisas que eu vivi. Sim, a gente pode mentir sobre coisas bobas. Mãe, o que tá fazendo aí? Nada. É mentira, você tá fazendo alguma coisa. Nada. Mas. Sim, sabendo nós que faz parte de cada um. Sim, falar essas coisinhas, isso não quer dizer mentir. Sim, para a vida do outro você destruir. São coisinhas. Comprou o que é de bom? Nada. Você sabendo que você comprou um sorvete, guardou. E na hora, você não disse que nada comprou? Sim, comprei. Aí para comer agora. Coisas assim. Coisas que fazem parte do nosso ir e vir. Não se computam essas coisas como crime em nenhum lugar. Muito menos lá onde as bengalinhas eu estive a colocar. Portanto, a minha inocência também eu depositei em cada bengalinha para o meu jardim de infância lindo e puro continuar. Sabendo de fato eu separar a semente da árvore que esteve a tombar. E se assim, nós podemos livremente transitar com a consciência de que eu jamais iria prejudicar um ser vivo nesse lugar. Bom dia, bom dia.